Agora nós queremos chamar a Fabiana, a preletora dessa manhã. Podem sentar. Eu sempre esqueço desse detalhe. Ela veio de São Paulo. Bom, agora você vai se apresentar um pouquinho para a gente, né? Que Deus abençoe a sua dedicação, o seu esforço de estar aqui conosco hoje. Obrigada. Alô? Tá funcionando, né? Bom dia, queridas, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Foi uma viagem tranquila, eu trouxe minha irmã para me acompanhar, a Tatiana. Então, está sendo um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Quem tá? Pode colocar, que aí a primeira slide já é minha apresentação. Pode parar aí. Não, pode voltar. Quero primeiro apresentar minha família. Primeiro eu queria falar um fato curioso, que essa, não sei se todas sabem, mas é a terceira vez que eu venho aqui. E vocês já estão fazendo parte da minha história. Por quê? A primeira vez que eu vim, eu estava grávida da Catarina. A segunda vez, eu estava grávida da Beatriz. E eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei meio assustada. Eu falei, meu Deus. Mas aí depois eu vi, não tem como. Mas, se a gente seguir o padrão, que é sempre eu venho aqui antes de grandes mudanças na minha vida, realmente foi seguir o padrão, tá? E eu vou explicar por quê. Eu ia colocar o cronômetro, nem coloquei, né? Mas vou deixar aqui para eu ficar vendo. Enfim, mas então eu vou explicar por que vai seguir o padrão. Mas meu nome é Fabiana Abdala, sou casada com o Thiago Abdala. E dá para ver direito? Mais ou menos, né? Não, mas eu tentei colocar o mais escuro possível para. Mas, enfim, acho que vai dar. Aqui eu estou vendo ali perfeito, né? Mas eu sou mãe de duas meninas lindas, duas princesas, né? A Catarina, que vocês conheceram dentro da barriga, e a Beatriz também. Então, Catarina de 5 anos e Beatriz vai fazer 3 semanas, daqui 2 semanas. E aí, por que eu falei, né? Que o convite seguiu o padrão. Porque eu e meu marido, a gente serve na igreja que nós estamos hoje, uma igreja que está sendo plantada na Zona Norte de São Paulo, desde que nós casamos. Ele é um pouco mais de tempo. Mas, nessa pandemia que passou, eu e meu marido, a gente começou a ler, a gente lê muito juntos, né? E a gente leu biografias de missionários. Adoniran Judson, Jim Elliot. E nessas leituras, a gente começou a perceber como esses missionários eram preparados, como eles tinham conhecimentos linguísticos, de Bíblia. O conhecimento deles era muito profundo. E isso começou a impactar a nossa vida, né? O meu marido, ele é formado em teologia, esqueci de falar essa parte, né? Eu sou formada em jornalismo e bacharel em teologia pelo SBPV. E ele também, ele já tem 3 mestrados, né? Já estão níveis bem acima. E a gente começou a ver assim, nossa, como é importante para missionários terem essa formação também, né? Como esses missionários impactaram a vida, né? Fizeram uma obra que aos olhos de Deus foi muito, muito produtiva. E isso começou a nos incomodar. E a gente já tinha recebido o convite do Instituto Missionário lá do SBPV no Pará. Do SBPV não, SBPV São Paulo. Do Instituto Missionário do Pará. E aí, o ano passado, quando a gente teve, né, Deus começou a nos incomodar sobre essa necessidade dos obreiros serem mais bem preparados, meu marido se sentiu direcionado como ele sempre já foi professor, ele é professor de teologia bíblica do Antigo Testamento e hebraico, ele começou a se sentir incomodado de fazer parte desse treinamento, né? E como a gente já tinha recebido o convite, a gente colocou diante de Deus em oração. E aí, o ano passado, no meio do ano para o final, nós tomamos essa decisão de aceitarmos esse convite, de irmos para o Instituto Missionário do Pará, ele como professor, né, nós como família. Só que antes a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma outra etapa para ir e realmente ser bem útil ao ministério com uma longevidade maior até, né? Então, agora pode colocar. Por isso que o nosso mote é essa bandeira meio esquisita, que ela é meio americana e meio paraense. Pode passar, porque nosso projeto, então, ele tem 2 etapas. A primeira etapa é essa, que a gente vai para os Estados Unidos, se Deus quiser, cursar o doutorado na área de estudos bíblicos e também tentar estabelecer algumas parcerias de investimento no próprio ministério.
Por que isso? Porque a gente percebeu que hoje não existem doutorados cristãos evangélicos, né, conservadores. E o Instituto ele tem esse desejo de fazer mestrados, doutorados para líderes se prepararem cada vez mais, de líderes que já têm formação e continuar investindo naqueles que estão se formando. Então, o Tiago ele vai ser essa pessoa que eles vão usar para isso, né? Então, por isso que a gente preferiu já terminar. Já tem 3 mestrados, né? Eu falei, você já é formado em mestrado, então você precisa passar para outra fase. E aí a gente vai fazer para depois a gente ir e já engrenar o ministério. Até no panfletinho de vocês, a data está meio errada, tá? Fui eu que fiz. Aí meu marido falou, você não sabe fazer conta? Eu falei, acho que não. Porque eu coloquei muito para frente. Ele falou assim, nossa, está mandando a gente para o Pará muito mais longe do que a gente ia. Mas enfim, aí eu acertei aqui. Porque o curso dele, todo mundo acha que é curtinho, mas o doutorado ele é longo. Ele é 3 anos e meio a 4 anos, dependendo da intensidade do estudo dele, né? Se ele conseguir estudar no tempo, ele vai fazer mais e menos tempo. E aí depois a gente vai para servir no Pará por meio do ensino e discipulado de futuros missionários. Então esse é o nosso projeto. A gente tem investido tudo, assim, né? Nossos recursos. Eu estou vendendo a minha casa toda, porque a gente precisa vender tudo para conseguir ter o dinheiro para comprar lá. E também a gente não vai voltar mais, né? E a gente está levantando o máximo possível. O Tiago ele vai continuar dando aula online, trabalhando para a editora, fazendo um monte de coisa de lá, né? A pandemia veio trazer esse benefício para a gente também, né? Intensificar esse trabalho online, porque lá a gente não pode trabalhar, né? Só no campus. Só que a gente ainda tem necessidade de complemento, porque, né, a gente sabe o valor que está o dólar, né? Então é isso que dificulta mais. Então a gente compartilhou, né, no flyerzinho tem mais ou menos contando a nossa história. Quem quiser saber mais, quiser receber notícia, informação, é só entrar em contato com os e-mails, telefones, que a gente vai ter o prazer para compartilhar mais sobre esse ministério. O consulado ele abriu essa semana, assim foi, porque está fechado desde o ano passado. A gente tem orado muito, porque a gente falou assim, a gente só vai se o senhor confirmar. Ele tem confirmado praticamente tudo até agora. E a gente conseguiu adiantar o nosso visto, que estava para dezembro, agora para junho. Então, por favor, irmãs, orem, porque é um investimento muito grande. A gente está dando tudo que a gente tem para pagar visto, vai pagar tudo. E se adiar, aí é mais dinheiro, é mais, né? E eu preciso vender minha casa, né? A gente já iria até para o Pará se a gente não conseguisse, porque a gente não ia ter onde morar aqui, porque eu já estou vendendo tudo. Então, orem, por favor. Em junho vai sair a resposta final, e tendo essa resposta, a gente vai no final de julho, né? Então, vai ser um processo bem intenso. Então, por favor, estejam orando por nós, para que a gente consiga o sustento, né, mensal, consiga dinheiro para fazer tudo que a gente precisa quando chegar lá. E, mais antes disso, para a gente conseguir chegar lá, né? Mais do que tudo, é isso. Então, é isso. Esse é o nosso projeto e a minha família. Pode passar. Mas agora vamos ao que interessa, né? Que Deus quer falar por meio do vaso de barro para irmãs tão queridas. Esse é o tema, né, que vocês escolheram para esse ano, mas aí para falar sobre esse tema pode passar. Pode passar, que tem uma figurinha. Isso. Durante a pandemia, Deus falou muito ao meu coração por meio desse livro, e eu vou falar um pouquinho. O tema do nosso estudo hoje é sobre isso, né? Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, né? Em Lucas 10, 38 a 42. E uma das imagens que essa autora faz, que eu queria que vocês tivessem em mente, pode passar. É essa daqui, ó. Uma gangorra. Ela usa essa ilustração. E aí eu queria saber, quem aqui já brincou de gangorra, né? Acho que todo mundo foi criança, né? Todo mundo gosta, né? Uma sensação incrível, né? A gente tem 2 sensações gostosas, né, no processo. De subir, descer e ter aquela sensação, né, de ser levada no ar. Só que a gente precisa ter o outro lado, né, para ajudar. Mas quem nunca ficou com dor nas costas e no braço por fazer isso com um filho que só tinha ele? De ficar lá, né, fazendo, subindo e descendo. Pois é. E essa ilustração que a Joanna Weavers, ela fala para a gente ter em mente quando a gente estuda esse texto. E eu queria que vocês ficassem com isso, com essa imagem, para a gente entender um pouquinho sobre os 2 lados dessa gangorra e o que pode impossibilitar, o que pode dificultar esse processo desse vai e vem, que tem um eixo, mas que tem 2 sensações igualmente legais, certo? Então pode passar.
Não dá para ver nada, tá? Não achei que ia dar para ver, tá? É só para fazer propaganda de uma coisa que eu não estou recebendo nada por isso, mas é que eu acho muito legal. Não sei quem que conhece o Bible Project, é um canal no YouTube. Eles têm vídeos muito legais que falam sobre todos os livros da Bíblia, um resumo muito gostoso. As minhas filhas amam, é um recurso muito legal. Então eu trouxe assim só para fazer propaganda para ver como é legal mesmo, tá? Mas enfim, mais ou menos esse é o panorama do livro de Lucas, que é o livro que nós vamos estudar, que eu acho que é muito importante quando a gente pega uma porção pequenininha, a gente meio que situar essa passagem no contexto para a gente não correr o risco de escorregar e falar coisas que o texto não está dizendo. Né? Então, rapidamente, Lucas ele começa com uma introdução, né, que está lá em cima, sobre os nascimentos milagrosos de João e Jesus, e afirmando o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Depois, nos capítulos 3, essa parte aqui, 3 a 9a, fala sobre o início do ministério de Jesus, né, com seu batismo, e afirmando a sua autoridade sobre doenças, demônios, natureza, e como ele veio para pregar valores para um reino invertido. Essa é uma coisa muito legal em Lucas, que permeia o livro todo. Ele veio pregar um reino invertido, que na cabeça dos judeus, ele ia ser o rei majestoso, glorioso, que ia libertá-los. E em Lucas, ele faz questão de mostrar que não era bem assim que ia ser, pelo menos a primeira parte desse reino. E então ele fala muito sobre esses princípios por meio de várias situações, né? E aí vem a parte central, que é a parte onde está o nosso texto, né? Que é essa parte aqui, que eles até colocaram como se fosse uma jornada, que é justamente a jornada de Jesus rumo a Jerusalém. E ele ensina por meio de histórias, parábolas, exortações para os discípulos que ele ia fazendo no meio do caminho. E as pessoas elas iam sendo transformadas por meio disso tudo, ou elas iam sendo endurecidas por esse ensinamento. Nós temos esses dois tipos de pessoas nesse caminho que ele ia fazendo. Aí até a parte final do livro é o fechamento, né, do evangelho, com a chegada dele em Jerusalém, a última semana dele na terra para Páscoa, e os capítulos finais da história que todas nós conhecemos muito bem. Então, o nosso texto está na parte central, rumo a Jerusalém. Pode passar. Então, vamos ler o nosso texto? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Bom, esse é o texto do nosso estudo hoje. E eu queria que a gente voltasse a ter essa imagem da gangorra na cabeça. Agora que eu me toquei, né? Eu trouxe minha irmã, né, para falar de Marta e Maria, mas não tem nada a ver. Tipo assim, a ilustração, né? Não. Foi a ilustração divina, né? Agora que eu me toquei. Pode passar. Então, vamos ficar com essa imagem da gangorra na cabeça para a gente estudar todas as partes dela e o que pode ficar no meio do caminho para nos impossibilitar ou dificultar dessa parte. Então, tem o eixo, prática, devoção e o que pode acontecer no meio do caminho. Pode passar, por favor. Então, a gente vai estudar versículo por versículo. Como não são muitos, quando o pregador fala isso e tem tipo 15, né, as pessoas ficam até... Mas são poucos, então a gente pode fazer um por um. Então, vamos lá, a prática. Então, a gente vai pegar esse primeiro versículo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Vale enfatizar, gente, que o texto fala que quem recebeu Jesus? Eu quero participação. Foi Marta, né? E não é interessante porque a gente sabe que Marta ela não era única na casa, né? Quem que era junto com Marta nos textos que a gente sabe? E Lázaro. E numa sociedade patriarcal que eles estavam vivendo, qual seria o mais lógico? Falar que Lázaro, né, a casa de Lázaro recebeu Jesus, mas não é isso que acontece. E isso já mostra aquela questão que eu falei lá atrás, que o autor faz questão de mostrar esses valores invertidos que Jesus veio trazer. Ele não exclui as mulheres do seu ministério. Se é Marta, essa mulher ativa, essa mulher cheia de atitude, que fez questão de receber Jesus, é Marta que vai receber Jesus.
né? Ele não tem essa preocupação de dar o crédito para Lázaro, sendo que não era isso que acontece, porque Marta tinha uma participação ativa nesse ministério de hospitalidade. E a gente vê isso, se a gente olha lá para o versículo 8, o capítulo 8, 2 e 3, Lucas já dá essa menção, lembrando de Maria Madalena, Susana e Joana, que eram seguidoras de Jesus e que eram mantenedoras do seu ministério. E isso para a época era uma novidade, falar, citar mulheres pelo nome, dizer que elas estão recebendo Jesus já era uma novidade tremenda. Então a gente percebe aqui que Marta, ela era uma mulher forte, né? Uma mulher que tinha atitude, e ela sabia qual era uma boa marca de um israelita, que era a hospitalidade. No mundo antigo não existia hotel, né? Então a hospitalidade era essencial para aquele período. E para aqueles que eram filhos de Deus, mais ainda, que era uma marca que ela tinha que desenvolver. Mas o que é hospitalidade? O que a gente pode dizer? Será que é uma coisa que a gente tem que exercer hoje? Será que era só... Porque agora tem hotel, né? Ninguém precisa mais se preocupar com isso, ninguém precisa receber ninguém na casa de ninguém. A gente está no meio de uma pandemia. Então, beleza, vamos riscar isso e a gente não faz mais. É isso? Não, não é. Então, a gente vai voltar no próprio capítulo de Lucas, que eu acho não, né? O Espírito Santo, ele é muito sábio e ele conduz o autor para escrever de uma forma que tem lógica. Por isso que a gente tem que estudar o texto à luz da passagem. Ele começa a construir essa ideia no próprio capítulo um pouquinho antes. Pode passar. Se vocês lembram, no capítulo 10, logo no começo, a primeira coisa que é do capítulo 10 é a missão dos 70. A missão que Jesus manda os 70 discípulos para irem falar do reino de Deus. E o que Jesus fala? Ó, vocês conseguem ler aqui? Ó, Lucas 10, 7. Ele fala assim: fiquem naquela casa que o receber e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. O que está pressupondo aqui? Que haveria o quê? Hospitalidade. Eles teriam que ser recebidos. E isso Jesus ele coloca como o quê? Uma retribuição justa e amorosa ao trabalho daqueles discípulos. Ele fala, porque o trabalhador é digno do seu salário, então vocês merecem ser bem recebidos e terem comida e bebida. Então a gente começa a perceber que essa temática da hospitalidade, ela está já começando a aparecer no livro, já no capítulo 10. Só que aí a gente pode expandir, né? Primeiro a gente vê o autor, depois a gente expande para ver o que a Bíblia diz. Pode passar. Nós temos em Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a... Eu não ouvi. Pratiquem a... Vocês estão de máscara, mas vocês podem falar mais alto. Pratiquem a... Muito bem. Se vocês esquecerem de um monte de coisa, algumas coisas eu quero que vocês não esqueçam. Então, uma das coisas é hospitalidade, certo? Pode passar. O outro texto é Hebreus 13, 2. Não se esqueçam Foi praticando a que sem saber alguns acolheram anjos. Então, a Bíblia não só, né, fala nesse texto, mas fala em outros, certo? E mais um. 3 João 8 diz: é, pois, nosso dever receber a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, acho que ficou claro, né? Hospitalidade era uma marca dos israelitas e é uma marca dos cristãos, certo? Mas ele não para por aí. Lucas está loucamente querendo escrever sobre isso. Bom, pode passar. Qual que é a próxima história seguinte da missão dos 70? Quem lembra? Pode passar. Do bom samaritano. Ah, mas ele não praticou hospitalidade. Ele não levou o cara para a casa dele. Mas qual que é a lógica do bom samaritano? É contrastar a prática da misericórdia e a espiritualidade vazia. Pode passar que tem o texto. Primeiro de tudo, o homem questiona Jesus, né? Como que eu faço para herdar a vida eterna? E as respostas desse homem evidenciam assim, e Jesus ele concorda, que é isso mesmo, né? Tem que amar a Deus, amar o próximo, que essas são marcas essenciais para os herdeiros da vida eterna. Só que, no entanto, Jesus ele faz uma história bem provocativa para esse homem, né? Para ilustrar, porque ele fala assim, mas ele quer pegar Jesus, né? Mas quem é meu próximo?
E aí Jesus conta essa história. Então ele evidencia o perigo da religiosidade vazia dos líderes da época, que, né, ele faz questão de colocar como os líderes, né, que passam de largo, e a necessidade de praticar verdadeiramente o que se diz. Aí a gente pode falar, mas ele não recebeu em casa. Mas ele praticou aquilo, a hospitalidade, de foi receber e cuidar daquele homem do jeito que ele deveria, do jeito que ele poderia, do jeito que o homem precisava. Ele não levou para a casa dele, mas o que ele fez? Ele pagou do dinheiro dele para colocar o homem num lugar onde ele seria bem tratado. Isso é hospitalidade ou não é? Não foi na minha casa, porque ele nem tinha uma casa para oferecer. Mas ele fez com que aquele homem fosse bem atendido, bem suprido e cuidado nas suas necessidades. Então, a gente começa a ver que a hospitalidade ela é um pouco mais abrangente. Porque a gente acha assim, a hospitalidade eu tenho que receber na minha casa. Mas não é bem isso, né? A hospitalidade é acolher bem aqueles que se achegam até nós, aqueles que precisam, né? E aí, vai a missão dos 70, vem o bom samaritano, e aí a gente chega aonde? Na nossa história. Mas assim, antes da gente continuar, pode passar. Vamos pensar um pouquinho, então, o que é hospitalidade hoje? Porque vocês podem dizer, né, tipo... antes de tudo, eu lembrar só, né, que Marta, então, é vista com bons olhos. Então, Jesus, ele não está criticando a hospitalidade de Marta. Eu acho ela uma injustiçada quando a gente fala de Marta e já pensa ela louca, com os cabelos em pé, gritando, como se ela fosse, tipo, terrível, né? E não, Jesus não estava condenando, porque ela estava acolhendo Jesus e os seus discípulos no trabalho deles, que era que ele falou para os 70, que ia ser digno e justo. Ela estava cumprindo o que Jesus estava esperando, então não era errado isso, tá? A gente vai ver a parte de Marta depois. Mas vamos pensar agora o que é hospitalidade hoje? Diante de máscaras, distanciamento social. Então, tipo assim, né? A pandemia acabou, né, com essa parte de risca da Bíblia e fala, gente, ó, pandemia, quando voltar, a gente volta a ler esses versículos, tudo bem? Não, então... Diante de protocolo, de ameaça real, de medos pessoais, de perdas, como a gente vai praticar essa hospitalidade? Como mulheres, a gente tem esse privilégio. Eu acho que, às vezes, essa hospitalidade é como se fosse um privilégio que Deus dá para nós, mulheres, porque, querendo ou não, quem está mais íntima com a casa? Sendo dona de casa, sendo filha de dona de casa... Nós temos mais intimidade, né? Lógico que tem homens que têm também, né? Não vou tirar o benefício de alguns homens, mas é um privilégio mais nosso. A gente que sabe onde está tudo, a gente que organiza, que sabe o que fazer, como acolher bem, como deixar a casa amistosa. Então, esse é um privilégio nosso. Mas se a gente está impossibilitado, será que a gente está impossibilitado de receber na nossa casa? Como que a gente pode ser hospitaleira? Né? Como eu falei, o bom samaritano, ele não recebeu na casa dele, mas ele foi hospitaleiro. E a nossa devoção, ela tem que gerar acolhimento. E não muitas vezes, se não for na nossa casa, mas tem que ser no meu coração. Eu tenho que acolher bem as pessoas. Eu tenho que receber, porque a gente é embaixadora de Cristo. A gente tem que receber aqueles que estão chegando na nova pátria, né? A pátria que não é aqui. A gente é peregrino aqui. Então, a gente tem que se ajudar. Por exemplo, quando eu vou sentir muito isso lá, né? Quando eu estiver nos Estados Unidos, fora da minha pátria, com certeza eu vou me juntar com aqueles que também não têm a pátria lá, principalmente os brasileiros, porque a gente vai se sentir mais acolhido. A gente vai falar, não, vocês são nossos, né? Nós somos juntos. E isso é tão gostoso. Eu creio que eu vou experimentar isso, essa saudade do lar. E vai ser tão bom eu chegar lá, eu já estou até fazendo contato com pessoas, né? Com famílias brasileiras. Por quê? Porque é normal. A pessoa está lá e ela pode me mostrar o caminho, e ela pode me dar dicas, e ela pode me acolher. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que acolher as pessoas que estão chegando a Cristo. A gente tem que querer que as pessoas se sintam bem no nosso meio. E isso faz parte da hospitalidade. Eu gosto de enfatizar isso porque a importância da hospitalidade, Marta traz essa importância e ela não recebe a repreensão de Jesus, né, como eu falei, por causa da hospitalidade, mas sim por causa do coração dela. Então, o coração é que faz toda a diferença. Se o coração de Marta tivesse com um ajuste que a gente vai ver, ela não seria repreendida. E é exatamente o nosso problema. A gente não vai ser condenada, assim como Marta não foi, de não receber pessoas em casa na época da pandemia. Mas a gente vai ser condenada, sim, por ter um coração frio,
um coração que não é gentil, que não está preocupado em acolher as pessoas durante a pandemia. E isso nós podemos ser condenados, porque o nosso coração está distante daquilo que Deus espera de nós. Né? Não é porque a gente está com a pandemia está aí, a gente tem o direito de se afastar as pessoas, afastar tudo que a gente, né, qualquer tipo de oportunidade, porque eu tenho medo. A gente não pode se esconder através do medo, por causa do medo de... É lógico que assim, gente, eu não estou falando assim, então abraça mesmo, beija mesmo, tira... Não, não é isso. Mas nós temos a criatividade do Espírito Santo, né? Que pode nos ajudar a fazer coisas, a pensar em coisas que não vão nos pôr em risco, não vão arriscar pessoas. A gente pode orar a Deus pedindo essas oportunidades, né? E assim, vários exemplos que eu tenho em mente, assim, por exemplo, uma coisa que a gente tem muita prática na nossa igreja é quando uma grávida tá no finalzinho ou ganha o neném, a gente leva comida para ela, né? Acho que é uma prática de muitas das igrejas. E isso, gente, o que isso tem a ver com a pandemia? Você chegar lá na casa da pessoa, levar uma comida e deixar lá e ir embora, né? Não arrisca ninguém, certo? É você, às vezes, marcar num lugar aberto, num parque, todo mundo de máscara, e marcar com alguém que mora sozinho. A gente sabe o quanto foi difícil para as pessoas que moravam sozinhas passar por essa pandemia, né? Quem tem um monte de gente em casa foi difícil também, mas quem também está sozinho também foi difícil, né? Às vezes a pessoa precisa conversar, e às vezes a gente fica assim, não, mas a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Então a gente pode compartilhar versículo, marcar uma videoconferência. A gente tem que usar as ferramentas que Deus tem dado para a gente acolher essas pessoas, para falar, você está bem, você quer que eu ore por você, você precisa de ajuda. Enfim, a gente tem que colocar no nosso coração esse desejo que Marta tinha. Marta queria servir Jesus, né? Ela estava com um coração que precisava ser calibrado, mas era o coração dela o problema e não a prática. A prática era uma prática que Jesus ele aprova e ensina. E é isso que a gente tem que deixar na nossa mente. Que a prática da hospitalidade é algo que a gente tem que cumprir, independente das circunstâncias que nós tenhamos. A gente pode ter pouco, muito, mas Jesus ele elogiou a viúva, né? Como a melhor oferta. Por quê? Porque é uma questão do nosso coração. Não é o tanto que a gente oferta, o que a gente tem para ofertar, mas é o nosso coração que conta para Jesus. Mas vamos lá, vamos continuar. Então a gente vai para o outro versículo. Agora a gente vai apresentar a outra irmã, né? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Bom, enquanto Marta, ela é evidenciada como uma boa anfitriã, como sua irmã Maria é descrita nesse versículo? Como alguém que escolheu ficar onde? Vou falar de novo. Como alguém que escolheu ficar onde? Aos pés de Jesus, isso mesmo. Nessa época, não era costume uma mulher ficar junto num grupo de homens, sentada aos pés do mestre. Maria, ela ignorou completamente. Ela passou pela etiqueta social, ela quebrou todos os protocolos e ficou ali. Era onde ela queria estar. Ela não se preocupou com nada. Ela quis ficar ali. E essa expressão estar aos pés de Jesus, ela aparece outras vezes no próprio Evangelho. E a gente vai entender, então, o que isso significa. Porque sempre quando a gente vê uma atitude, que é o que a gente até está conversando, né? O tema dessa questão é reconhecer o coração. Então, uma atitude, o que está dentro do coração? Então, a gente vai ver algumas passagens para tentar entender o que estava no coração de Maria. Pode passar. Então, tem várias passagens, pode parar aí, que falam sobre estar aos pés de Jesus. Então, 7:38, né, a gente está vendo, que é a mulher que também fez a mesma coisa, né, que futuramente Maria faria, que eu acredito que sejam duas pessoas diferentes, momentos diferentes, que beija os pés de Jesus em atitude humilde. O texto fala que era uma mulher pecadora, né, que é até repreendida, porque, nossa, uma mulher pecadora encostando nos pés de Jesus, e ela vai em atitude humilde, de quebrantamento, e ela fica ali aos pés de Jesus, ela chora, ela enxuga com os cabelos. O cabelo para a mulher daquela época era algo preciosíssimo, não ficava à mostra, né? Era uma coisa para o marido, as mulheres viviam com véu, e quando ela enxuga com os cabelos, ela está totalmente vulnerável, ela está ali entregue. Então, essa, em Lucas, é uma das vezes que aparece. A outra vez, pode passar. 8:28. Aí a gente vê uma outra figura, né? Gente, era um demônio. Quando é um possesso, né? O demônio tá. E o que ele fala?
quando viu Jesus, ele gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes. Ele tinha amor por Jesus? Não. Mas ao estar aos pés de Jesus mostrava o quê? Jesus tinha autoridade. Ele reconhecia essa autoridade. E ele colocando-se, ele estava temendo. E não com amor, mas com medo mesmo. Porque ele sabia quem ele era e quem era Jesus. E ele se colocou aos pés de Jesus. Mas aí, quando o homem ele é liberto dos demônios, o que acontece? Pode passar. Olha lá o texto. E saíram a ver o que tinha acontecido e viram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo. O que ele estava? Assentado aos pés de Jesus. E aí isso provocou temor nos outros. Engraçado, né? O demônio teme aos pés de Jesus. E depois quando sai, o homem fica aos pés de Jesus e gera temor nos outros. Porque eles falam: o que é isso? Antes ele estava aos pés de Jesus com medo. Agora ele está aos pés de Jesus querendo aprender em gratidão. Quando eu estava estudando isso, eu achei muito legal, né? Essa questão de estar aos pés de Jesus significa tanta coisa profunda, né? Mas aí tem mais ainda, pode passar. E aí é Jairo, né? Que se prostra aos pés de Jesus, clamando como um ato de fé. Ele queria que Jesus intervisse na doença da sua filha. Então ele reconhece de novo a autoridade e que ele tinha poder. Ele se coloca debaixo de Jesus. E tem mais. Aí, antes de Jesus ir fazer o milagre, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue toca no manto. E quando ela é descoberta, o que ela faz? Se prostra. É muito legal, né? Ó, gente, eu tô meio chorona, tá? Porque eu tô numa época meio de despedida, tá? Acho que eu tô mais sensível que o normal, tá? Então, se eu começar a chorar, não liguem, porque acho que esses últimos tempos que eu vou me despedir da igreja, está começando a ter tanta despedida que eu fico meio emotiva, tá bom? Então, assim, ela se humilhou diante de Deus, ela também temeu. Então, vocês verem assim, que esse prostrar-se é uma mistura de temor, autoridade, gratidão, é um misto de sentimentos. E ela estava ali, tipo assim, fui eu, mas tipo assim, obrigada, né? E aí tem mais um ainda, olha só quantos exemplos de estar aos pés de Jesus. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Quem que é esse? Um dos 10 que foi curado e só ele voltou para estar aos pés de Jesus. Então, tem como receber bênção e não ficar aos pés de Jesus? Opa! 9 mostraram para a gente como tem, né? Então, essa atitude de estar aos pés mostra como uma atitude humilde, uma atitude de serva, uma atitude que é o que Deus espera de nós. Né? Maria escolheu estar ali. Ela queria ouvir Jesus pregar. Ela escolheu, ela não se importou com mais nada. Ela quis estar ali. Pode passar. E não foi a única vez que ela ficou aos pés de Jesus. Qual foi a outra vez? Quando ela, na Páscoa, ela pegou um frasco de nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus. O profundo relacionamento que ela tinha com Cristo gerou essa ação linda. E por que essa é uma ação linda? A Bíblia fala, né, que era um perfume caríssimo. Era equivalente a 1 ano de salário. Sabe o que isso significa? Que talvez seja o dote de Maria. Que ela estava ali, ó, derramando aos pés de Jesus. Eu achei isso... Ai, gente, eu vou chorar. Mas eu achei isso tão lindo. Porque hoje em dia, as mulheres que não são casadas, elas querem tanto casar, que muitas delas viram as costas para Jesus por esse sentimento. Eu Eu conheço mulheres que negaram a Jesus para querer casar, porque já que Jesus não me dá, eu vou arrumar. Eu vou casar com um incrédulo, vou parar de seguir esses padrões e vou me afundar, porque é isso que eu quero. Maria não, ela a gente não é desperdiçou, mas ela derramou o que seria talvez o dote dela, 1 ano de salário, aos pés de Jesus. Porque era isso que estava no coração dela. É uma entrega total. Ela não reteve nada para ela. Ela queria estar ali. E ela queria que Jesus visse o que estava no coração dela. Ela não se importou com nada. Ela não se importou com dinheiro. O dinheiro não era nada para ela. Mas ela queria honrar a Cristo. Era realmente um coração agradecido e humilde de Maria.
E ela demonstrou isso. Ela começou na nossa história e ela manteve constância nesse relacionamento, o que culminou numa atitude que foi louvada por Cristo, não passou despercebida. Ele louvou ela por isso. Mas enfim, vamos continuar, senão eu vou começar a chorar, a gente vai vir aqui até a hora do almoço. Pode passar. Mas Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus fazendo o quê? Ouvindo. No comentário que eu peguei para estudar, ele fala que esse tempo grego é usado como um ato de absorver, prestar bastante atenção. E deve até ser por conta disso que ela não porque eu fico imaginando a cena, não sei se vocês já imaginaram a cena, né? Maria lá, sentada, e Marta assim, ó. Assim, imagino, né? Marta freneticamente, tipo assim, vem aqui, Maria! E tipo assim, Maria estava em outra vibe, né? Estava em outro planeta. Ela não viu a irmã sacudindo os braços, fazendo careta, aquela careta seca que a gente faz para os filhos, né? Que a gente até se deforma, né? E o filho assim também, igual a Maria, né? Mas não pelo mesmo motivo, né? Tipo, nem aí, você assim, né? A minha filha é muito engraçada. Tipo, é muito engraçada, não, eu fico com raiva, mas enfim, que ela não escute essa pregação. Mas às vezes eu falo assim, ó, tipo, a gente estava brincando e aí alguém pegou e alguma coisa, né? E deixou cair, a pessoa pegou, deu para ela, né? E nessa época de pandemia a gente fica tudo assim, né? Aí assim, só que eu não gosto de constranger as pessoas, né? Tipo assim, por mais que a gente esteja na pandemia, eu sei que tem gente que se ofende, né? E aí eu delicadamente peguei e fui passar um álcool, porque era uma coisa que ela ia pôr na boca, assim, né? A mais nova, né? Mas é a mais velha que viu. E a pessoa estava atrás de mim, que era funcionária do prédio, né? E é uma pessoa que eu sempre falo de Jesus, então eu falei, bom, não vou fazer isso, né? Aí eu peguei delicadamente, aí a minha filha, mãe, o que você está fazendo? Por que você está passando álcool? E eu assim, ó, filha, depois a gente... Por que você está fazendo essa cara? Tipo assim, ela foi o contrário, né? Porque, tipo assim, a gente demonstra, né? Tipo, e eu imagino Marta fazendo a mesma cara, né? Só que Maria, assim, né? Diferente da minha filha, né? Que quando eu quero que ela perceba a minha cara, ela não percebe, né? Quando eu fico assim, fica quieto. E ela, quê? Quem vai? Tipo, mas Maria estava outra vibe. Então ela não viu, porque ela estava ouvindo, ela estava absorvida. Ela estava ali, ó. Jesus estava falando, ela estava ali. Ela não via mais ninguém. Era ele que importava. Pode passar. E na missão dos 70, é muito interessante, assim, como, né, a Bíblia ela se completa, né? Na missão dos 70, eu falei, né, que ele falou sobre a hospitalidade, mas ele falou sobre algo mais. Quando os discípulos, né, eles vão ser bem-sucedidos, eles são recebidos e tal, eles chegam assim, Jesus, uhul, faz tudo certo, babá. Jesus fala, legal, ele se alegra, mas, ele sempre tem um mas, né? Ele ajusta. Porque assim como Maria já tinha esse ajuste calibrado, ele queria que os discípulos também tivessem esse calibre. Que era o quê? Pode passar, que eu acho que tem o texto. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no... Pois é, então parece que a missão dos 70 era um prelúdio, assim, sabe? Tipo, olha, existe um equilíbrio que precisa ser, né? Ao mesmo tempo você pratica, ao mesmo tempo você tem o foco, né? Maria estava olhando firme, discípulos, 70, olhem firme, assim, né? Vamos manter a visão naquilo que é o certo. Porque estar aos pés de Cristo é sempre o melhor lugar, aqui e na eternidade. E era isso que Jesus queria falar para os discípulos e falar para a gente também. Mas pode passar. Então, o que é estar aos pés de Cristo hoje? Nossas atitudes vão transbordar daquilo que está dentro da gente, né? Maria, ela manteve esse coração, né? Ela não só riscou a imagem social, ela entregou tudo que ela tinha, né? Como eu falei. Nossa devoção só existe se temos a consciência de que o nosso lugar é aos pés de Cristo. Mesmo no mundo corrido, né? Hoje em dia, a gente fala assim, nossa, parece que o nosso mundo é mais corrido que antigamente, né? Eu não sei se é mais ou menos, mas é corrido, certo? E na pandemia, a gente teve que reinventar o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, mas antes até de falar nisso, primeiro, a nossa devoção diária e pessoal. A gente tem que colocar isso como o ar que a gente respira. É algo essencial, sem ele a gente não vive.
Então, quem não lê a Bíblia, quem não tem seu tempo devocional diariamente, está com oxigênio, está emprestado de alguém, porque não está respirando normalmente. Isso tem que ser todo dia. Hoje a gente fica, né? Quem passou por Covid teve que ficar com essa dependência do oxigênio, sabe que é ruim, não é natural, não é o normal. Então, não é normal se a gente não se alimenta por nós, se a gente só pega na igreja. Não, a gente tem que respirar com o nosso pulmão. Né? E a devocional diária e pessoal é estar aos pés de Cristo. Mas também é estar aos pés de Cristo comunitariamente. Né? E aí a gente teve que reinventar, né? Todo mundo de máscara, com distanciamento social, ninguém mais pode se dar beijo, cumprimentar a mão, mas tudo bem. Se é assim agora, não tem problema. O importante é a gente estar reunido. Se é online, a gente tem a reunião das mulheres. Né? Essa foi a última foto que nós tiramos. Se é reunião online, tudo bem. Glória a Deus, porque a gente tem internet. Mas a gente tem que estar reunido com é estar aos pés de Jesus, estar com os irmãos em Cristo. Não dá para falar assim, mas eu não gosto de internet, eu não sei mexer com a internet. Eu não aguento mais estar na internet porque eu trabalho já o dia inteiro e me cansa. Então eu vou deixar aqui, vou fazendo alguma coisa e eu vou ouvindo, né? Tranquilo. Não, isso não é estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é a gente priorizar. Eu não sei mexer, eu vou saber quem sabe. Eu vou dar um jeito. Eu vou orar a Deus mais de joelho para que a coisa melhore. A gente tem que ver que isso é importante. Afinal de contas, em Hebreus, o que eles falam em 10:25? Não deixemos de reunir como igreja, sendo costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que estar reunido, independente de como. A gente não pode usar a pandemia como desculpa de não estarmos com os nossos irmãos. Estar sozinho é estar aos pés de Cristo. E estar com os irmãos é estar aos pés de Cristo. Então, a gente não pode fazer com que isso esteja fora do nosso dia a dia. Tem que estar dentro. E agora, assim, eu vou contar um rápido testemunho do que aconteceu comigo na pandemia, no começo da pandemia do ano passado. Estar na pandemia com 2 crianças pequenas dentro de um apartamento, eu acho que nunca, nos meus piores pesadelos, eu imaginei uma situação como essa. Eu não sei aqui quem passou por uma situação parecida, de estar com crianças num apartamento durante 5 meses, mas eu não desejo isso para o meu pior inimigo, né? E no começo, porque assim, eu faço homeschooling, né, com as minhas filhas. Então assim, não é que eu não estava acostumada a ficar em casa, eu ficava, a gente dá aula em casa, ou seja, educação domiciliar, né? A gente fica em casa. Mas não era minha vida ficar só em casa. A gente saía, a gente tinha um dia de comunidade, a gente ia para parque, a gente encontrava os amigos. Então assim, em casa mesmo, eu ficava 1, 2 vezes na semana, assim, o dia todo, e o restante, tipo assim, mesclava, né? Não, aí de repente acabou tudo. Né? Só em casa. A mais velha, que tinha 4 anos, conseguia levar até 4 anos a soneca dela, hein? Perdeu soneca, porque eu comecei a ficar exausta, porque eu tinha que cansar ela horrores, para ela dormir às 4:30 da tarde, acordar às 6 e ficar até às 11 pulando na minha cabeça. E nesse período, assim, e a mais nova com menos, elas têm 2 anos de diferença, né? E ela, enfim, foi o caos. E aí o que aconteceu? Teve um dia em específico que eu nunca me esqueço, que eu estava travando a batalha de sono à noite, com 2 crianças que não tinham gastado energia o suficiente. E eu me encontrei, sem brincadeira, deitada no chão da minha cozinha, chorando. Eu já estava no nível, assim, que eu falei assim, não dá. Eu estava ali, e quando eu vi que assim, sabe assim, uma coisa foi inconsciente, eu deitei e comecei a chorar, porque eu queria ficar longe delas. E eu acho que o mais longe que eu consegui foi a cozinha, que o meu marido interveio, porque ele viu o meu estado. E quando eu vi, eu estava deitada, chorando no chão da cozinha. E naquele momento, eu vi que eu estava seca. Meu coração, por necessidade de controle, eu sempre fiz do meu jeito, e agora eu não faço nada do meu jeito. Eu estava de um jeito, e ali eu percebi, eu não estava aos pés de Jesus. Eu não estava buscando a força nele, eu estava com a minha força. Não, agora eu vou organizar de um jeito para passar por essa pandemia. Eu não consegui. Foi um mês tão sombrio. Foi um mês assim que, tipo, irada, gritando, nervosa, não conseguia mais disciplinar as meninas do jeito certo, ou seja, foi o caos. E ali naquele chão, chorando, eu falei para Deus, eu não consigo. Não dá mais. Eu preciso do Senhor.
E ali, no chão, eu fiz essa oração e falei, Senhor, me ajuda. Porque eu não sei ser mãe na pandemia. Eu nunca aprendi. Eu era mãe de outro jeito. E agora eu preciso aprender de novo. E eu preciso aprender com o Senhor. Não é na minha força. Eu não sei inventar um jeito de ser mãe na pandemia. É o Senhor que tem que me ensinar. E a partir daquele momento eu percebi que as coisas começaram a mudar. E foi nesse momento que esse livro veio por meio de áudios. E esse texto começou a falar ao meu coração. E o processo foi, não foi assim, nossa, eu levantei do chão da cozinha rindo. Ah, filhas, eu amo vocês, como eu sou ali. Não foi, tá? Não foi nada disso. Mas foi um passo importante para a minha mudança começar no meu coração. Eu não era uma mãe ruim, mas o meu coração estava o caos. E foi ali que meu coração começou a ser transformado por Jesus. E eu busquei a Deus e Ele foi transformando e até hoje, assim, e eu vejo assim, eu falei pro meu marido assim, nossa, como é bom seguir Jesus, porque hoje nessa pandemia não é fácil, né, gente? Vamos combinar que o negócio continua sendo difícil. Mas eu falei assim, nossa, mas como mudou tudo, porque meu coração mudou? Eu ainda me iro com as minhas filhas, né? Atire a primeira pedra que não continua gritando com os filhos. Mas é diferente, até isso é diferente. Eu consigo pedir perdão com muito mais tranquilidade. É diferente. Quando o nosso coração muda, não muda nada, mas muda tudo. Não sei se vocês conseguem entender isso. Mas é isso que acontece. Quando o nosso coração está aos pés de Jesus, muda tudo. Toda a nossa situação inverte. Por isso que é o reino invertido. Mas não mudou nada, né? Minhas filhas continuam pecadoras, continuam brigando pelo mesmo brinquedo. A casa cheia de brinquedos, elas sempre pegam aquele é um lápis, mas é o lápis que é da vida delas. E as duas querem o mesmo lápis. Pode ser branco, mas se uma quer, a outra vai querer também. Continua a mesma coisa. Mas o meu coração está diferente. Isso eu louvo a Deus. Eu falo, Senhor, eu preciso estar nos seus pés. É isso que eu aprendi com Deus. Eu falei assim, eu sempre tive e eu saí. E olha o que deu o caos. Né? Então, continuemos aos pés de Jesus. Pode passar. Mas aí a gente vai para Marta, né? Marta, porém, estava preocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Pode passar. No livro da Joanna Weavers, ela fala que o problema de Marta tem 3 Ds. Eu vou sintetizar em só 2. Que é distração e dúvida. Pode passar. A distração é a palavra ocupada, né? Que quer dizer preocupada. A mesma que o autor usa nos capítulos 12. Pode passar. É a mesma palavra, né? Eu coloquei porque ele fala, né? Quando ele fala sobre essa preocupação, né? Não se preocupem com suas próprias vidas. Por mais que se preocupem, você não pode acrescentar 1 hora do seu dia. Se você não pode fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? É a mesma palavra que fala que é o que Marta está fazendo. Então, ela está fazendo exatamente o que Jesus falou para não fazer, né? E é engraçado porque pode passar. Que ela está preocupada. E a palavra serviço, que fala, né, que é diaconia, ela é usada de um jeito positivo aqui, né? Ó, a sogra de Pedro foi curada e logo passou a servir. E por que na casa de Marta não é positivo? Porque vem acompanhado de uma palavrinha, que é muito. Ou seja, Marta começa fazendo algo que ela não precisava, junto com um serviço além da conta. É a receita para o fracasso, para a repreensão de Cristo. Então, né? Se a gente faz algo que a gente não precisa, com alguma coisa além da conta, somos Marta, né? É como a cadeira de balanço que a gente fica, sabe? A gente fica no mesmo lugar, ocupadíssimas, né? Indo para frente e para trás, não sai do lugar. E é exatamente o que a preocupação faz com a gente. A gente se distrai com aquele balanço, com aquelas preocupações, e aí cai no próximo D, que é a dúvida. Quando estamos distraídas, foi o que aconteceu comigo, o cansaço nos leva a duvidar, a perder a perspectiva, a esperança. Em Marcos 4:38, pode passar. O que acontece? Jesus está dormindo no barco e os discípulos, o que eles falam? Não te importa que morramos? A mesma pergunta que Marta faz para Jesus. Não te importas? Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos?
homens de pequena fé, né? E em 1 Pedro, pode passar. Em 1 Pedro 5:7, temos a declaração evidente que não temos de manter essas preocupações, mas apresentar todas elas em oração, certo? Então, quando a gente fica distraída com tudo isso, começa a vir dúvidas da bondade de Deus. Lá naquele chão frio da cozinha, eu comecei a falar assim, eu falei exatamente o que Marta falou. Você não se importa que eu esteja aqui no colapso, que essa pandemia não acabe, eu não tenho para onde ir com as minhas filhas? Você não se importa que aconteça? Exatamente, a gente começa a duvidar da bondade de Deus. Mas aí a graça e misericórdia dele nos alcança e nos lembra, né? Porque se a gente começa a ter essa dúvida, o que aconteceu com Marta? Qual que foi a frase que ela falou? Ela ficou, né? O que ela falou para Jesus? O que ela ordenou para Jesus? Senhor, diga-lhe que venha me ajudar. Esse diga-lhe é um imperativo. Então, uma coisa que me veio quando eu estava fazendo esse texto: se a gente não está aos pés de Jesus, a gente vira senhoras. Senhoras que dá ordens para Deus e diz para ele o que ele tem que fazer. Que vai lá em Deus e fala assim: ai, meu pai. O Senhor tem que fazer isso. Você não está vendo a minha situação? O Senhor tem que acabar com essa pandemia. O Senhor tem que me dar uma alternativa. Eu tenho que sair dessa casa. Você não está vendo a minha situação? Eu parei de ficar aos pés de Jesus e passei a dar ordens para ele. Como se ele não soubesse o que fazer. Mas, enfim, pode passar. Já estou acabando. Mais ou menos. E o que está preocupado, então a gente vai correr um pouquinho para a gente terminar. Pode passar todas as figuras já de uma vez. Então, o que é estar preocupada hoje? São muitas as coisas, né? Saúde, as nossas obrigações rotineiras, os filhos, a falta de filhos, contas para pagar, estudos, promoções no trabalho, casamento ou querer um casamento. E aí, o que a gente tem que pensar? Não temos que a Joanna Weaver fala muito no livro, que isso me impactou muito. Nós não temos que saber ou compreender o que está acontecendo em nossas vidas. Nós precisamos confiar. A gente não tem que saber por que Deus está fazendo essa pandemia, por que Ele me deixou presa com 2 crianças, por que Ele me deixou sozinha, por que Ele me deixou sem emprego, porque a gente tem que confiar. Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí, essa pergunta: o Senhor não te importas? Ele se importa tanto que Ele veio a esse mundo morrer por nós. Ele veio como um bebê. Ele se importa tanto que ele veio, ele não mandou um recado, ele não fez uma aparição miraculosa. Ele veio como um bebê, ele se importa tanto que ele fez isso. Então, a gente não pode ter dúvida do amor e da bondade de Deus. Pode passar. E aí vem a resposta de Jesus, né? O que ele responde? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu creio que Lucas ele conseguiu ver o coração de Maria mediante essa resposta de Jesus, né? Porque Jesus diagnosticou o problema dela. Exagerar seus esforços no serviço, deixando a intimidade com ele de lado. Então, a gente não pode exagerar na prática do nosso serviço e esquecer a melhor parte. E quando eu falo serviço, não é tipo assim, estou fazendo as minhas coisas, tipo o meu trabalho, e esqueço. Não, é um serviço para Deus, né? Não, claro que tudo que a gente faz tem que ser para Deus, sustentar a casa é para Deus, cuidar das crianças é para Deus, mas assim, realmente com esse coração de servir o próximo, né? E aí pode passar. Por quê? Pode passar. Devoção não é uma obrigação, ela tem que ser um prazer. Não é aquela coisa que você tica, fala, fiz minha devocional hoje, pronto, com a consciência tranquila. Pode passar. Não é um exercício de piedade, é um privilégio. A gente tem acesso ao Rei dos Reis. Então, a gente tem esse privilégio de conversar com Ele. Pode passar. Não é apenas uma visita, mas é a volta ao lar. Então, o trabalho sem a espiritualidade é exaustivo e desanimado. Da mesma forma, a espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. Então, a gente tem que ver que essa gangorra, nem sempre ela vai estar equilibradinha, né? É muito difícil, né? A gangorra a gente conseguir deixar, né? O peso tem que ser exatamente igual, os dois tem que estar naquela... Ela vai oscilar, né? Por exemplo, hoje eu com 2 filhas pequenas, eu sei que eu sirvo muito mais. Por exemplo,
última vez que eu dei um estudo assim foi aqui. Tipo assim, eu fiquei louca, né? Relembrando todos meu marido que o diga, né? Porque nessa fase eu estou mais assim, dar estudo informal, discipulado, né? Aquela coisa assim que você pega a Bíblia, eu falo, né? Deus está falando com você. Mas é a fase que eu estou passando, né? E eu sei que futuramente isso vai se trocar. Então, a gente pode ter oscilações, né? Não assim, tipo, eu faço faculdade, então eu passo 4 anos longe de Deus, da igreja e tudo, porque é a fase. Não é isso que eu estou falando. Mas é fase assim, tipo, tem vezes que a gente vai conseguir, né, estar mais aos pés de Cristo, fazer estudos mais profundos. E vai ter vezes que a gente vai estar organizando um congresso de mulheres, com várias preocupações, e não vai dar para fazer aquela devocional de 1 hora, né, que a gente gosta de fazer, ou ter uma semana um pouco mais corrida, que é devocional um pouco... Não tem problema, não é aquela coisa assim, não, peraí, eu tenho um pouquinho para lá, não, eu tenho agora um pouquinho para cá. A gente fica louca se a gente ficar pensando nisso. Mas por isso que é uma gangorra. E a sensação das duas fazendo para o Senhor, tendo o eixo certo, é gostosa. Tanto ir para um lado como para o outro, para o Senhor é uma delícia, né? E aí agora a gente vai para o último slide. Olha, vou conseguir, será passar só alguns minutinhos? Pode passar. Então, como eu escolho a boa parte, que foi aquilo que Jesus falou para Marta, né? Que foi a recomendação. A Joana Weaver, de novo, né? Então, estou fazendo super propaganda, não estou ganhando nada por isso, tá? Mas é que o livro é muito bom mesmo. Pode passar. A primeira coisa são 3 Cs da sua devocional: constância, criatividade e conversa. A constância é não desanimar da devocional diária. Porque às vezes a gente fala assim, não estou com vontade, não estou cansada. A rotina traz esse desejo, porque quanto mais a gente tem fome de Deus, a nossa fome, é engraçado que é o inverso, né? Quanto mais a gente come, mais a gente fica com fome. Porque a palavra de Deus, quando eu comecei a fazer esse estudo de novo, eu falei assim, gente, por que eu passei 3 anos sem dar um estudo assim? Porque é muito bom você se aprofundar e eu acho que é um privilégio meu. É um privilégio, de verdade. Eu falo assim, todo mundo aqui devia dar um estudo um dia para saber como é bom estudar a palavra de Deus desse jeito. De você ir ver as conexões e você fala, uau, gente, que Deus maravilhoso. Mas é uma constância, tem que manter essa rotina. Porque é só assim que Deus vai colocar esse desejo, se você não tem, se está difícil, mas mantenha a constância. Criatividade. Faz de jeitos diferentes. Tem muita gente que fala assim, eu vou começar a ler a Bíblia o ano todo, começa em Gênesis, chega em Levítico, fecha a Bíblia. O ano seguinte, eu vou começar a ler a Bíblia agora o ano todo, chega em Levítico. Gente, não dá assim, né? Faz de outro jeito. Um dia você volta para Levítico, né? Números. Lê de outro jeito, lê de trás para frente, então, sei lá. Mas faz um jeito criativo, vai com um livro, pega alguém, fala, vamos ler a Bíblia juntas, vamos compartilhar, você me cobra, eu te cobro. Gente, vamos usar a nossa criatividade. E seja uma conversa. Né? A gente não pode chegar lá com Deus, então, Deus, vamos conversar. Eu quero isso. Está anotando? Então, você não fez isso ainda. Não é assim. Senão a gente vai ser a Marta dando ordens, né? A gente tem que conversar, a gente tem que ouvir, olhar para o texto sem aqueles pressupostos, tipo, isso aqui, se a fulana ouvisse isso. Não, gente, é para mim. Eu estou fazendo devocional para mim. Então, tipo assim, conversa com Deus, deixa Ele falar, fala com Ele, derrama o coração. Deus, Ele não se importa da gente falar, está difícil demais, eu não estou conseguindo. Ele não se importa, o que Ele se importa é da gente tentar com as nossas próprias forças e acabar no chão da cozinha, como eu acabei. É isso que Ele se importa. Mas Ele não se importa de eu derramar meu coração. Aí a outra. Seja ensinável. Eu achei tão bonitinho, né? Uma vovozinha no computador, né? Gente, é isso. A gente não pode falar, eu sou assim, nunca sei, não vou saber e eu vou morrer assim. Não. Cristão é novidade de vida. Seja ensinável. Marta ouviu a repreensão de Jesus. E ela não a gente não sabe se ela respondeu ou não, se ela fez careta ou não, o texto não fala. Mas se a gente for para o texto lá em João, quando o irmão adoece e morre, é muito interessante ver qual foi a reação de Marta. O que acontece? O texto fala em João 11:19 que tinham muitos judeus na casa delas para confortá-las. O que ela faz quando Jesus aparece? Deixa os convidados na casa. Ela não está mais preocupada em ser uma boa anfitriã naquele momento. Ela quer ver quem? Jesus. Ela é a primeira, não é Maria que sai correndo. Quem sai correndo é Marta. Gente, que lindo. Ela aprendeu. Assim como a gente pode aprender. Ela saiu correndo e ela tem um diálogo com Jesus que é um dos mais bonitos da Bíblia. Ela reconhece, ela fala, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus
que devia vir ao mundo. Que declaração maravilhosa, ela aprendeu. E é interessante porque depois na Páscoa, quando Maria faz aquele ato, sabe o que tem antes? Marta servia. Olha só que interessante. Ela não deixou de fazer o que era característico dela. Ela falou, porque às vezes a gente fala assim, mas eu sou assim, eu sou comunicativa, eu falo com as mãos, eu sou ira. Não, mas dá para ajustar, continuar sendo você, mas para a glória de Deus. É perfeitamente possível. É lógico que tem coisa que vai ter que tirar, mas você não precisa deixar de ser você para servir a Deus. E Marta fez justamente isso. Ela ajustou e continuou servindo. Então, quando a gente for confrontada, a gente não pode se sentir ofendida. A gente tem que levar as palavras de Jesus a sério. A gente tem que querer ser mais parecida com Jesus. Se alguém quer exortar a gente, a pessoa pode fazer do pior jeito, pode falar no momento errado, mas ouça, coloque isso diante de Deus. Se não for verdade, se tiver que conversar com a pessoa de novo, converse, mas ouça como Maria fez, ouça, vê, é isso mesmo, pergunte para outras pessoas, seja ensinável. Por que eu coloquei essa figura aqui? Porque nesse episódio que Maria coloca lá, derrama o perfume nos pés de Jesus, quem que vai contra? Judas. E Judas estava andando com Jesus. Judas sabia até mais do que Maria, né? Que ele estava andando com Jesus o tempo todo. E ele se deixou mudar? Jesus falou assim, não, Judas, você está falando dos pobres? Como se ele se importasse, né? Se importa também para o Judas é a mesma coisa, né? Ele não se importava com os pobres, né? Jesus se importa, Jesus não se importava, é a mesma palavra. Mas o que ele faz? Ele endurece o coração e o fim dele é trágico. Qual exemplo nós vamos seguir? Um coração ensinável, né? Que tem uma trajetória linda na Bíblia, ou o coração endurecido, que tem um fim trágico na Bíblia? A gente precisa escolher. E pode continuar? O último. Ai, que bonitinha. Não sei se quem viu o Nemo. Se não viu, depois vê, que aí vocês vão entender. O que ela fala? Continue a nadar, continue a nadar, nada. Gente, essa frase para mim é muito engraçada, porque toda vez eu lembro, é isso que a gente tem que fazer. Vamos embora, gente. Cristianismo não é um evento, é um processo. Errei, pisei na bola, peça perdão, se arrependa, mude, busque a Jesus. Vai de novo, vai tentar. O sujo, o problema não é a gente ser sujo, o problema é a gente não se limpar. A gente tem que se limpar constantemente. E a gangorra, ela tem que ter um eixo. Se ela tem o eixo, ela vai variar. Mas importa que o eixo esteja certo. Para finalizar, vou contar uma história até que eu compartilhei com a minha irmã, da minha filha de 2 anos, né? Eu estava, né, naquele momento, né, que eu tenho, tá? Busco a Jesus, mas ainda, né, a gente tem sempre que crescer. E faz parte, justamente. Não é um evento, é um processo, né? Que diariamente a gente tem que tentar ser diferente. E as minhas filhas estavam fazendo maior algazarra no chuveiro. E eu morro de medo que chuveiro, né, caiu. E elas já caíram, já aconteceu, por isso que eu tenho medo. E elas estavam assim. E eu comecei, né? A rainha de copas, né, da Alice veio, né? Cortei nas cabeças. Aí depois aí na hora, né, tipo, coisa mais rápida agora, né, isso que é a diferença. Aí eu, filhas, me perdoem, né, mamãe, vocês estão erradas, mas a mamãe também não pode reagir com ira e tudo mais. Aí a mais nova, né, você não está feliz, né, mamãe, você está brava, né, por que você está brava, mamãe? Eu falei, porque vocês são desobedientes, mas eu sei que a ira da mamãe não é justa. Mamãe, você precisa que Jesus limpe seu coração, mamãe. E aí naquela hora eu falei, ok, filha, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu... Mas, enfim, é justamente isso, gente. A gente precisa que Jesus limpe o nosso coração. Diariamente, constantemente. E isso só acontece se a gente estiver aos pés de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez a sua palavra falou aos nossos corações. Foi tão bom para mim, ó Pai, adentrar profundamente nesse texto e ver as maravilhas que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Que o Senhor faça com que eu e as minhas irmãs decidamos diariamente estar aos pés de Jesus e não senhoras da nossa própria vida, Pai. Que a gente busque a limpeza que só vem de Jesus, que naquela cruz derramou o seu sangue precioso para nos dar acesso a Ti. Que estejamos prontas para que essa devoção sincera transborde e alcance aos que estão ao nosso redor, ó Pai. Que a gente pratique o nosso cristianismo de maneira que Te agrade, de maneira que realmente dê glórias ao Senhor e não seja algo falso, algo fingido, algo que não está no lugar certo, Pai. Que o nosso coração possa Te agradar,
possa fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Por mais barro que nós sejamos, ó Deus, que o Senhor preencha o nosso interior e que de dentro de nós saia o brilho e a luz de Jesus Cristo, Pai. Esse é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar.